Segunda-feira é dia de começar com novos hábitos e atitudes, certo? A gente tem aprendido ao longo de algumas semanas sobre alimentação low carb. Muita gente precisando adotar um novo estilo de alimentação. Não estou falando que é para todo mundo ser low carb. Se fizer sentido para você, maravilha. Mas diminuir ou cortar de vez o açúcar, isso eu tenho certeza que é importante. Verdade, porque é muito ruim para a saúde, tá bom? Então vamos aprender hoje sobre frutas low carb e a fazer um brownie de chocolate low carb com ele, que é low carb, que eu acho que quem é low carb deve ser low carber. E ele perdeu mais de 70 quilos só fazendo essa dieta, sem cirurgia, sem remédio, sem nada, tá bom? Está aqui comigo o chefe, mentor, professor Yuri Jaruskevicius. Olá. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Adoro te receber. Muito obrigado, eu adoro vir aqui. E eu tô vendo que você tem um monte de coisa maravilhosa, né? Isso é para depois. O que a gente vai falar hoje das frutas. Das frutas. Uma coisa que é super importante, se a gente fala de uma alimentação mais natural, baseada no que a gente compra na feira, vamos deduzir o seguinte, que as frutas são a sobremesa da natureza. E quando a gente fala nisso, aí já está uma dica. Frutas como sobremesa. Por que acontece, Cláudia? É muito difícil, não sei se existe, nunca tive conhecimento de alguém que adoeceu, ficou diabético ou ficou obeso porque exagerou na banana. Eu não conheço, eu não conheço. Mas pode ser que exista? Pode. Agora, o que acontece? A gente tem que entender que pode fazer parte de uma estratégia alimentar inteligente a pessoa que precisa regular o açúcar, escolher as frutas que ela vai comer. Agora, uma coisa eu digo para vocês, muita gente pode ficar chocada, as frutas, isso é uma coisa que os grandes nutricionistas falam e eu repito porque eu concordo, elas são supervalorizadas. A gente acha que as frutas, só elas contêm alguns nutrientes. De fato, elas contêm vitaminas, nutrientes e coisas que são importantíssimas e vitais para o nosso organismo. Mas não são só elas que têm. Então, quando eu deixo de comer banana, o abacate, por exemplo, que a gente trouxe de uma forma que vocês vão ver daqui a pouco, ele tem muito mais potássio que a banana. E tem gente que fala assim, eu como banana por causa do potássio. Come abacate. A vitamina C, todas as frutas têm muita vitamina C. Limão, tá? E assim, limão não é isento de carboidrato, também não é uma coisa à vontade. Eu ouvi de uma médica que eu admiro muito, à vontade nem água. Porque se você passa do ponto, você pode ter uma sobrecarga renal, claro. A pessoa tem que fazer muito errado. Mas, então, eu trouxe algumas frutas aqui que são as mais conhecidas. Por quê, Cláudia? Você vai concordar comigo, a dieta low carb cetogênica, elas nasceram nos Estados Unidos e eles têm muito acesso a essas frutas. Lá é barato e é muito fácil. E todas as grandes receitas que foram divulgadas ao longo dos anos nasceram nos Estados Unidos. Mas isso não significa que a gente não possa usar as nossas frutas brasileiras, a gente só tem que saber o que escolher. Mas eu trouxe para ilustrar a nossa mesa aqui morango e eu vou dar uma dica minha. Achou morango com preço bom, leva para casa e congela. Fica bom? Fica ótimo, tá? Principalmente assim, se você quer fazer uma grande sobremesa, enfeitada, talvez ele fique meio mole quando descongela. Mas para comer, para nutrição, é ótimo, tá? Para comer com iogurte, eu sou viciado em morango. De verdade, assim, é um vício e... Morango é uma delícia, eu adoro morango. Mas é um luxo, convenhamos que não é sempre que a gente encontra morango com preço baixo. Aliás, esses estão lindos. Você trouxe da onde? Eles são de uma empresa que me fornece... Qual que é o nome? A Berry House. Berry House. Um beijo pra turma da Berry House. Eles forneceram pra gente essas frutas. Não, porque olha a coisa linda, gente. É lindo. E é uma coisa importante, gente, uma coisa que eu digo, a mesma bandejinha, ela pode custar 1/3 do preço, dependendo do lugar onde você vai. Isso é importante, que a gente fala, mirtilo é muito caro, depende de onde você viu. Tá? Às vezes tem mirtilo na feira, mirtilo desse tipo, que você realmente paga barato. Mas então, aí você vai falar dessas que são low carb, mas eu tô pensando, você falou das brasileiras, né? Aqui é a amora que compra no supermercado, é a framboesa essa? Essa é a amora, aqui tem framboesa, aqui tem mirtilo por exemplo, e morango. A gente tem amora, gente, eu vejo na rua e eu paro pra pegar, tá? Eu sou dessas que ficou mão roxa, né, Everaldo? Amora, se eu vejo uma árvore, eu paro
e fico com a mão toda roxa. Sim. Tava carregado, né? Nossa, porque fica carregado. Eu fui outro dia num lugar com os meu filho, minha nora e meu neto, e tinha um pé de amora. Gente, eu sou igual criança. Eu saio, deixo todo mundo e vou lá catar amora. Sim. E aí eu tenho certeza que a amora é low carb. É. Aquela lá do pé maravilhosa. Assim, às vezes eu tenho dó de comer, quando eu sei que tem um lugar, eu vou pegando e vou congelando. Quando dá uma quantidade boa, eu faço alguma coisa com Eu ela. já gosto de comer assim, ó, igual criança. Pois é, que eu... Quer ver outra coisa que eu acho que é low carb, que tem muito aqui em tudo quanto é lugar? Pitanga, acerola, maracujá. O melão, o pessoal discute, porque assim, ele não tem tanto carboidrato, mas ele tem um índice glicêmico um pouquinho mais alto, então o melão é interessante. Agora, kiwi. Kiwi também é low carb. Gente, o kiwi, ele é uma bênção, porque o kiwi tem fitomelatonina. É uma melatonina que vem da então fruta. ele ajuda a dormir? Ajuda. E quem faz low carb, às vezes está muito baixo no carboidrato, tem dificuldade de dormir. Às vezes pode prejudicar um pouco o sono. Comer um kiwi antes de dormir é uma dádiva. É como se você estivesse suplementando melatonina. Agora tem vindo uns kiwis gostosos pro Brasil, gente. Outra coisa que a gente não trouxe aqui, mas que a gente traz sempre, praticamente toda semana, o coco. Coco é né? maravilhoso. O coco é maravilhoso. Jabuticaba, goiaba. Jabuticaba é low carb, mas tem que comer com a casca. Tem que comer com a casca. Mas assim, a gente sempre fala também, tem uma coisa super interessante, a carga glicêmica. Carga glicêmica leva em conta a quantidade do alimento. Um limão, quer dizer, 100 gramas de limão tem 9 gramas de carboidrato. Ele tem mais do que o morango. Olha. Só que você come tranquilamente 100 gramas de morango, mas você não vai comer 100 gramas de limão. Não, mas jabuticaba eu como 1 quilo se deixar. Se for sem casca. Não, mas se for com a casca, eu como 5, 10 no máximo. E a gente tem que avaliar custo-benefício. A jabuticaba, ela tem tanto cianina, tanto antioxidante, o seu corpo rejuvenesce com aquilo. Nela, tanto delícia. Então, a gente trouxe uma receita outro dia, né, com jabuticaba. Maracujá, enfim, todas essas frutas que eu falei. Agora, as que a gente tem que tomar cuidado. Atenção, gente, lista de cuidados, frutas. Banana. Não é que não pode nunca mais comer? Não é que não pode nunca mais comer, mas se você quer controlar a glicose, a banana, veja bem, até açúcar você poderia comer numa dieta cetogênica, dependendo da quantidade. Se eu comer, por exemplo, 0,5 gramas de açúcar, não vai elevar a minha glicemia. Para quê, então? Banana é a mesma coisa. Quanto para o seu organismo, naquela refeição, você poderia comer de uma banana? 13 gramas. Vale a pena? Mais fácil cortar, né, gente? Por um período. Quando você estiver na manutenção da dieta, ou seja, seus níveis sanguíneos, seus exames estão ótimos, aí você pode reintroduzir algumas frutas com cuidado. A gente, não sei se você sabe, às vezes a gente faz um teste de intolerância alimentar. Então, de repente, o exame detecta que a pessoa tem intolerância à lactose. Se for uma intolerância grave, ela tira essa lactose por 3 meses e depois reintroduz aos poucos. Às vezes ela consegue. Quando a gente está acima do peso, quando a gente está com SOP, síndrome dos ovários policísticos, tudo que precisa ser tratado com baixa ingestão de carboidrato, quando você tratou, você pode reinserir alguns. Quais? Os bons. Banana seria um carboidrato bom. Aliás, deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Pessoas que têm... Isso foi um psiquiatra que veio outro dia aqui no programa, falou que ele foi para os Estados Unidos fazer um curso sobre alimentação e algumas doenças de ordem mental. Então, ele estava falando de... Ele falou de autismo, que é excelente fazer uma dieta cetogênica. Ele falou de epilepsia, também é importante fazer uma dieta cetogênica. Olha que interessante. Clau, depois pesquisa a dieta cetogênica, ela nasceu em 1922 nos Estados Unidos para curar crianças epiléticas que não respondiam bem ao medicamento. Olha que coisa. Então, hoje em dia, eu faço parte de um instituto, claro, à distância, né, chamado Matthews Friends, que é o maior instituto de cetogênica do planeta. Eles que dizem pra gente os melhores adoçantes, os melhores alimentos, indicam receitas. E a Matthews Friends, ela fornece pra gente relatórios anuais e nasceu para criança. O logo deles é de criança. Então, todos os parâmetros do que é seguro numa cetogênica vem dessa instituição. Show. E ela foi criada... De volta com o nosso Segundo Eu Começo Aqui, que a gente está aprendendo sobre low carb, sobre a dieta com baixo índice de carboidrato, né? Além da banana, outra fruta perigosa, a uva. Ela tem tanto açúcar, Clau, que dá para fazer o vinho. Ou seja, mesmo ela se ela tiver fermenta... azeda? Sim.
tem muito carboidrato, muito açúcar. Outra fruta que é muito discutida, melancia. Ela tem um perigo ali. Ela tem muita água? Tem. Só que ela não tem fibra. Então, ela tem o potencial de aumentar a glicemia. E outra coisa, a gente quando come uma melancia, ninguém come um quadradinho só de melancia. Já quer comer uma fatia Exato. grande. Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Outra, caqui. Super doce. Caqui é uma das frutas mais doces. Vocês podem ver que você manipula o caqui e fica com a mão melada. Delícia, né, gente? Delicioso. Agora, gente, é um tempo, é uma estratégia. Cortar essas frutas, substituir pelas que a gente falou anteriormente, vai te ajudar a perder peso, tá? Agora, não é que não pode, né? Quando a gente fica curado, por exemplo, já falei algumas vezes aqui, a obesidade é considerada uma doença sem cura. Então, eu perdi 70 quilos, mas eu ainda sou obeso, eu estou em remissão. Se eu voltar a comer o que eu comia, eu volto. Porque aquelas células que eu tive um dia, elas estão todas aqui, só que elas estão murchas. Se eu alimentar, elas só incham. Então, o que é preferível? Comer uma banana, um caqui, uma uva, quando você tem vontade, depois que você está na manutenção, ou biscoito de polvilho? Claro que as frutas, né? Porque tem um saldo. Outra coisa, manga, muito açúcar. Laranja, infelizmente. Mesmo se eu comer ela inteirinha com o bagaço todinho? Sim, muito açúcar. Ela tem um potencial, de fato, para aumentar a glicemia. Então tem que tomar cuidado, Tem que tomar principalmente cuidado. com suco de laranja. Aí gente. você entrou no que eu queria. Gente, tomar cuidado com sucos no geral. Por quê? Quando você faz um suco, você quebra as moléculas da fibra da fruta. E essa fibra que Deus botou ali, ela tá ali para ajudar a controlar o índice glicêmico. Quando tem fibra, o açúcar não vai direto, ele vai aos poucos, porque o corpo precisa lidar com aquela fruta, com aquela fibra. Outra coisa, dica número 2, associar a fruta com uma proteína. Então, iogurte com uma fruta, né? Um queijo com uma fruta, ovos com uma fruta. Ou como você falou, de sobremesa. Sobremesa. Essa é a melhor dica. Evitar a fruta como lanche. Tô com o estômago vazio, tô morrendo de fome, vou pegar uma frutinha. É muito mais fácil aquilo virar glicose no seu sangue. O que é legal de lanchinho? Conta pra turma. Pode até ser a fruta. Eu tenho, você já viu, né? Eu ando na minha bolsa com um frasquinho de shampoo, daqueles de viagem, com chia. Então, se eu vou comer uma fruta porque tem uma salada de fruta em algum lugar, eu despejo chia, que ela mora na minha bolsinha desde que eu comecei meu regime, faz 3 anos, claro, não é a mesma. Uma colher de óleo de coco, sabe? Aquela gordura vai ajudar, de repente, a baixar o índice glicêmico. Agora, um lanche. Qualquer supermercado que você parar, você pega um pé de alface e uma mussarela e dá uma enroladinha e come. Dá pra fazer isso em qualquer lugar. Não vai dar pra lavar o alface. Ah, dá pra comprar se for aquela lavada. Higienizada, eu compro dessa. Tá joia. Outra, última dica. Gente, cuidado com fruta cristalizada. Ela é cristalizada com açúcar. Aquilo lá, a gente compra um aparelho que mede a saturação do açúcar. Então, eu boto numa calda, boto mais açúcar, deixo secar. Boto mais açúcar, deixo secar. Boto mais... É muito açúcar. Fruta cristalizada. E fruta seca, o que a gente tem que tomar cuidado? Quantidade. Porque aqui, se eu tiver esse mesmo volume de mirtilo seco, eu vou ter o dobro de mirtilo. Então é como se você comesse, sei lá, um absurdo Exatamente. né? Então tem que tomar muito cuidado. Eu acho que sobre fruta, aí a gente vai ter uma dica que vai continuar na nossa receita, que é usar frutas de maneiras menos óbvias, né? Então, assim, eu consigo fazer, por exemplo, com abacate, um guacamole. E uma sobremesa que a gente vai fazer super especial. Muito bom. Volto já com o Yuri, que a gente vai aprender a fazer esse brownie. Exatamente. E esse brownie tem uma base muito desejo. especial. Pode? Pode. Tudo certo. Mesmo em jejum? Essa pode. Pode. Essa pode. É uma delícia, né? Eu amo. E gigante. Azedinho.